Olá, gente! Meu nome é Expedito e esse é o canal Educação em Saúde. E hoje estamos aqui na Praça do Ferreira para falar sobre uma importante doença, a raiva. Você sabe o que é a raiva e qual é o agente transmissor dessa doença? A raiva a gente sabe que é uma doença, né? E é transmitida pelos animais. Não, especificamente eu não sei qual a doença. E sei que pode ser transmitida pelo cachorro. Você sabe o que é raiva e qual é o agente transmissor da raiva? Tem tantos. É uma doença, eu acho que é o animal. O agente transmissor, na minha opinião, é o cão, né? O cão, às vezes o gato, às vezes o morcego e talvez alguns macacos. Você sabe o que é raiva e qual é o agente transmissor dessa doença? A raiva geralmente é a doença causada pelo morcego, o cachorro infectado. A gente, assim, quando a gente fica muito irada, aí salta tudo. Você sabe como essa doença ela é transmitida? Pelo mosquito no cachorro e pela mordida do cachorro. A raiva, acho que é a mordida, né? Mordida. Pela mordida. Então, Eu acho que é pela mordida dos cães. Gato também, né? Morcego. com aquela outra, que é o... Através da respiração dele, né? Do pelo, do ar, do contato. Não sei, mordida. Bom, antigamente, na África, por exemplo, acho que pelo consumo do animal, do macaco, que também era transmissor na época, pois, como poderia ser mal cozido, podia acabar contraindo também pela mordida do cachorro infectado, então do morcego. Saberia me dizer como essa doença é transmitida do animal para o humano? Através da mordida, de arranhões, através da saliva, do contato. Você saberia me dizer quais são os principais animais transmissores de raiva no estado do Ceará? Acho que é o cachorro, né? Algum outro animal? Que eu conheço, não. Você sabia que herbívoros, morcegos, soins e raposas podem transmitir a raiva? Sabia. Você sabia que herbívoros, morcegos, soins e raposas também podem transmitir raiva? Não, sabia não. Pode sim, com certeza. Eu esqueci da raposa e do sonho. Sonhozinho, não sabia da raposa. Quando positivos para a doença, quais são os principais sintomas que os cães e gatos manifestam? A boca espumando, os olhos vermelhos. Sim, acho que é vômito, né? Fica babando, né? Algo mais? Acho que ele fica avançando também, se eu não me engano, acho que ele fica avançando na pessoa. Nos animais é a agitação, a questão de não conseguir beber a água, saliva demais, ou seja, ele começa a babar em alguns estágios da doença. Quando positivos para a doença, quais são os principais sinais ou sintomas que cães, errantes e gatos eles podem apresentar? Quem assistiu Chaves sabe muito bem. Assim, no cachorro, a boca espumando, né? Aquele episódio clássico do Chaves, né? Você sabe como proceder se sofrer um ataque por um animal raivoso? Não. Não, acredito que tem que procurar o hospital para tomar, né, uma vacina, uma espécie de antídoto. Passar água corrente e depois geralmente ir para o hospital. Bom, na rua já fui mordida por um animal, não sei se ele estava com raiva, porque eu fui simplesmente atacada, e aí eu fui girada pro posto de saúde, pro hospital, e aí lá eles me deram soro, só que como o animal era da rua, não teve como eles deixar o animal em observação e tal, então eu tive que tomar vacina lá pra caramba, tomei várias vacinas. Você sabia que existe uma vacina humana contra a raiva? Não. Sim. Sabe? E você sabe se ela protege pela vida toda da pessoa? Não. Você sabia que existe uma vacina humana contra a raiva? Sabia. E você sabe se ela protege pela vida toda? Eu acho que não. Sabia. E você sabe se ela protege pela vida toda da pessoa? Não. Não sabia. Olá, gente!
E hoje estamos aqui com o mestre médico veterinário Francisco Beckson Pinheiro Moura, ele que trabalha aqui no NUVET, Núcleo de Vetores do Estado, há 15 anos. Boa tarde, doutor. Você pode falar um pouco mais sobre a raiva, sobre o que é a raiva e qual é o agente transmissor dessa doença? Bom, a raiva é uma doença infecciosa que acomete a todos os mamíferos terrestres. É uma doença causada por vírus. Esse vírus, ele é de origem RNA, tendo em vista que outros vírus têm a composição de DNA, e o índice de letalidade dele é quase 100%. Outra coisa, como essa doença ela pode ser transmitida para os humanos? A forma de transmissão mais comum é através da mordedura dos animais suspeitos, podendo também ser através da arranhadura ou lambedura. Certo. Quais são os principais animais transmissores de raiva no estado do Ceará? O estado do Ceará, ao longo do tempo, mudou o perfil epidemiológico da raiva. Há alguns anos atrás, 2 décadas atrás, precisamente, os casos humanos de raiva se destinavam mais a cães e gatos. Depois esse perfil modificou-se, pois os saguis, ou seja, os primatas não humanos, nós chamamos aqui no Ceará de sonim, tomaram a frente, né, no palco da raiva, porque de primeiro era cães e gatos, mas com o advento da vacinação desses animais, foram deixando de existir os casos de raiva canina e felina. E aí os saguis, os soins, eles são os maiores promovedores da raiva no momento. Nossa, preocupante. Qual é a importância do ciclo silvestre que envolve morcegos, saguis e raposas na disseminação da doença? Atualmente, esses animais, vamos generalizar os animais silvestres, eles têm uma importância epidemiológica bastante importante e grave. Se nós pegarmos uma série histórica de 10 anos, nós tivemos precisamente 5 óbitos, dos quais 4 foram por saguis, aliás, são 6 casos, 4 por saguis, 1 por morcego e 1 por cão doméstico. Então os animais silvestres, eles hoje estão sendo observados com maior atenção, tendo em vista esse perfil modificado da raiva, como eu falei há poucos minutos. Ok. Outra pergunta. Qual é a importância econômica na pecuária brasileira em relação a essa enfermidade? Bom, a raiva, primeiro que ela causa danos econômicos, porque a quantidade de herbívoros, principalmente bovinos, sucumbem, morrem, porque não há tratamento para animais herbívoros e outros animais. Tem o tratamento ainda de forma muito peculiar da raiva humana, mas a pecuária perde muitas cabeças de gado por causa da transmissão do vírus oriundo do morcego vampiro Desmodus rotundus. Ok. Outra pergunta. Quando positivos para a doença, quais são os principais sinais clínicos de animais errantes, como cães e gatos? Primeiro que o animal, ele muda o seu comportamento no sentido de ficar como se fosse triste. Muito semelhante com o ser humano, quando ele fica como se fosse uma angústia. O animal também. Com o passar das horas e dos dias, o animal ele torna-se agressivo e também, com consequência, a espasmos musculares, e depois passa a vir a morte. Não esquecendo que outra forma de raiva, principalmente canina, existe a raiva que não é furiosa, sim a raiva paralítica. O animal ele não fica agressivo, porém dá paralisia no trem posterior. Então ele anda como se fosse andando sentado. Então nós temos a raiva furiosa e a raiva paralítica nos cães. Ok. Existe um dito popular onde relata que a hidrofobia, o medo de água, né, a fobia de água, como o principal sintoma dessa doença. Isso é verdadeiro? Não é. Na realidade não existe fobia. O animal que, tanto também quanto o ser humano, quando adquirida a raiva,
existe uma paralisia dos músculos da faringe, impossibilitando do animal ou da pessoa de ter ação de deglutir, de engolir. Então, o animal e também a pessoa ficam tão desesperados porque está com muita sede, tenta beber água, não consegue porque não existe mais os movimentos de deglutição, e daí o desespero causando a ocorrência de convulsões, que aí se bate em todos os sentidos por causa do desespero. Então, na realidade, não tem fobia, não tem medo, tem desespero do paciente por não conseguir beber água. Certo. Ok. Outra pergunta: quais são os testes diagnósticos utilizados para detectar animais positivos para essa doença? De um modo geral, não somente para os animais, mas para o ser humano, a nível de estado e a nível nacional, a saúde pública se detém em 2 exames principais. O teste de imunofluorescência, e mesmo dando positivo no imunofluorescência, se faz o segundo como comprobatório, que é a prova biológica, onde nós acarretamos a amostra daquele animal suspeito de raiva, ou mesmo confirmado pela imunofluorescência direta, aplica intracranialmente em camundongos recém-nascidos, até de 3 a 5 dias de vida. Se a amostra for de cão e gato, aqueles camundongos serão observados até o prazo de 21 dias. Se a amostra for de animal silvestre, estende-se essa observação dos roedores até 30 dias. A vacina, como ela, de forma preventiva, como ela atua e qual é a sua eficiência? E se ela protege após o esquema de vacinação pela vida toda do indivíduo? Certo. A vacina, de fato, ela tem uma boa eficácia, ela atua de forma preventiva, principalmente como tratamento após a exposição, quando uma pessoa é submetida a um ataque, uma lambedura ou uma arranhadura, numa das 3 formas da raiva, mesmo o animal sendo comprovadamente positivo para a raiva, a pessoa pode tomar essa vacina como forma de tratamento antes que apareça o primeiro sintoma da raiva. Tá? Então, mediante a sua reexposição, aquelas doses anteriores, elas não servirão para a vida inteira. Então, mediante a complexidade do segundo acidente, se recomenda, se for leve ou grave, tem os seus parâmetros, tem as suas quantidades de doses adequadas de acordo com a gravidade. Agora, o que não pode ser confundido, quem toma o soro antirrábico, toma uma vez somente e pro resto da vida não toma mais. E após um ataque de um animal raivoso, o que uma pessoa imunocompetente, né, que tem imunidade alta, normal, ela deve fazer? Como ela deve proceder após um ataque? Um ataque, primeiro, providência-se lavar o local do acidente com água e sabão. A última pergunta, doutor. Qual é a expectativa de morte de uma pessoa infectada pelo vírus da raiva, não vacinada e que não procura atendimento médico? A possibilidade de sobrevivência é 0. Porque, se você observar, no mundo inteiro ocorre durante o ano em torno de 60 mil óbitos por raiva, sendo a maioria ocasionada na África. E se você pegar 100 indivíduos que estão com raiva e forem submetidos ao tratamento, dos 100, possivelmente, no máximo, 1 ou 2 indivíduos sobreviverão ao tratamento. Então eu posso dizer que é quase 100% fatal. Quase 100% letal. Então é isso, gente. Eu queria agradecer o nosso mestre médico veterinário, Francisco Bergson, pela entrevista. Ele aqui abriu portas aqui no Nuvete e falou tudo sobre raiva. Espero que ele tenha colaborado, que tenha ensinado alguma coisa para vocês. Eu queria agradecer. Muito obrigado. Eu aqui agradeço. Recomendo que todos possam acessar, curtir e acompanhar os vídeos do YouTube. Muito obrigado.